A paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, a nossa primeira leitura ela vem nos falar sobre as perseguições que sofremos em nossas vidas. E geralmente nós sofremos perseguições porque as pessoas não concordam com aquilo que nós pensamos. As perseguições surgem a partir dos conflitos que existem entre as pessoas. Quando alguém não concorda com a vida em Cristo, ela passará a te perseguir porque aquilo trará alguma desvantagem para a vida dela. Nós vemos muito isso, principalmente quando se envolve o dinheiro. Deus, e através de Jesus Cristo, sempre nos mostrou que o dinheiro corrompe as pessoas, que o dinheiro faz com que as pessoas façam coisas que só levam elas a cometerem cada vez mais pecados. E quando nós, como cristãos, tocamos na ferida de alguém que está buscando, através da ganância, ter mais e mais e mais riquezas em sua vida, essas pessoas começam a se sentir incomodadas com nós que somos cristãos. E assim passam a nos perseguir. A perseguição às vezes é tamanha que até mesmo retiram as próprias vidas dessas pessoas que tentam manter-se nos caminhos de Deus e ensinar aquilo que Deus as convida a viver. Porém, nós precisamos de ter cuidado com isso, porque pessoas que estão dispostas a entregarem até suas próprias vidas a serviço de Deus são pessoas que estão entregues ao Espírito Santo. São pessoas que estão com o coração entregados àquilo que Deus as convida a viver. E essas pessoas geralmente fazem isso com certo e com devido cuidado. Não ofendem seu irmão, não maltratam, não os perseguem da mesma forma que são perseguidos. Eles apenas dizem a verdade. A verdade às vezes dói e algumas pessoas não aceitam ouvir a verdade. Mas Deus sempre nos alerta. O mais importante é o que vale para a vida eterna, é o que nós fortalecemos dentro de nós e não a parte exterior. Se nós fortalecemos dentro de nós a ganância, nós iremos perder a salvação, porque a ganância é direcionada ao pecado. Agora, se nós fortalecemos a caridade, isso está direcionado ao amor. E quando é direcionado ao amor, nós temos a oportunidade de viver a vida eterna, que é o que Deus nos prometeu através do que foi enviado através de Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos de ter o devido cuidado em cultivar aquilo que há dentro de nós. E externamente nós temos que entender que a carne irá perecer, todos nós iremos morrer, e aquilo que morre não irá para o reino dos céus. Por isso, o amor não morre. E a ganância também é um sentimento que não morre por enquanto. Ele existirá até a vinda de Cristo. E quando Cristo voltar, não poderá existir mais sentimentos de pecado. Iremos voltar às origens como Adão e Eva, onde não havia nenhum pecado. O pecado original surgiu a partir deles, mas estamos convidados a voltar às origens, antes de ter nenhum pecado. Nós viveremos num paraíso onde Deus nos convida a nos afastar de todo e qualquer tipo de pecado. Que possamos viver e conviver com todos, vivendo apenas o amor, vivendo a bondade, sem que haja contaminação da maldade entre nós. Por isso, a primeira leitura nos convida a não perseguirmos as pessoas, a não maltratarmos as pessoas, porque todos aqueles que servem a Deus são protegidos de Deus. Ainda que você mate o seu irmão, que você retire a vida dele, que o maltrate, ele terá com Deus um pagamento, uma recompensa muito maior do que a ganância que há no seu coração. A recompensa de Deus para essas pessoas que o servem é a salvação, é a vida eterna. E você, infelizmente, que está maltratando o seu irmão e o perseguindo, irá apenas colher maldade, irá apenas colher as trevas. E assim, quando Cristo voltar, será arrancado e jogado no fogo do inferno, a morte eterna. Vamos ouvir a nossa primeira leitura de hoje. Primeira leitura.
Leitura do livro do profeta Jeremias. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia, que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faça ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Este é o refrão do nosso salmo responsorial de hoje. Quando estamos angustiados, geralmente é porque somos perseguidos, maltratados, somos pessoas que acabam sendo acometidas pelos problemas da vida. Mas aquele que tem Deus como seu orientador, seu caminho e sua salvação, ele tem mais facilidade de se afastar de todas as angústias que tem na sua vida. Isso porque Deus lhe dá suporte através de sua palavra e através da força que move os homens, que é o Espírito Santo. E quando pedimos socorro a Deus através das nossas orações, temos que ressaltar que é importantíssimo isso. As orações é a forma de termos uma comunhão com Deus. A oração é muito importante para que Deus veja que estamos sempre em contato com Ele, sempre o procurando, não só para pedir, mas para agradecer, para estar ali mostrando a Deus que o ama e que sempre está para render glórias, louvores e adoração. Então, ore todos os dias se possível. Acordou? Agradeça a Deus. Vai comer alguma coisa? Agradeça o alimento a Deus. Tudo que for fazer, sempre procure estar conversando com Deus como se fosse o seu amigo. Por isso, Deus o socorrerá sempre que fizer as suas orações, se estiver com seu coração direcionado àquilo que Deus realmente o convida a viver, tendo os devidos cuidados de reconhecer aonde está o pecado e assim não sofrerá as angústias do mundo. Infelizmente, o nosso mundo está corrompido pelo pecado e por isso vemos tantas angústias, tantas depressões, tanto sofrimento no homem, porque ele está agarrado e abraçado aos desejos do pecado, aos desejos da carne. Quando ele reconhecer que Deus é a paz e que a paz é o caminho para você entender que está vivendo a fé em Deus, aí sim você poderá se afastar de qualquer angústia e qualquer problema. Vamos ouvir o nosso Salmo responsorial de hoje. Salmo responsorial. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor. Sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarraram, e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e elevei
o meu clamor para o meu Deus. De seu templo, ele escutou a minha voz e chegou a seus ouvidos o meu grito. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz. Hoje o nosso Evangelho vem nos falar sobre a extremidade da cegueira dos homens. Deus havia ao seu lado Jesus Cristo e o Espírito Santo. Como sabemos, são a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo eles uma força única que nos move e que criou todas as coisas que existem. Mas sabemos também que Deus enviou Jesus Cristo para o meio de nós para que nos desse a oportunidade de termos uma comunhão maior com Ele. E assim aconteceu e tivemos Jesus Cristo para poder nos mostrar que Deus existe. Porém, nós homens, temos extrema dificuldade em acreditar apenas nas palavras. Nós precisamos de ver para crer, assim como Tomé nos demonstrou através da sua dúvida na ressurreição de Cristo. Ele disse que apenas acreditaria que Cristo estaria vivo se ele pudesse tocar as chagas de Jesus. Jesus havia sido crucificado e ele precisava de ver para crer. Mas Jesus, durante a sua trajetória, durante a sua vida no plano terrestre, ele fez muitas demonstrações que Deus existia. Ele multiplicou o pão, ele transformou água em vinho, ele alimentou grandes multidões de pessoas com apenas alguns peixinhos e alguns pães. Ele fez sinais como salvar uma mulher de um apedrejamento, uma situação extremamente difícil naquela época. Ele conseguia bater de frente com os doutores das leis, com seus conhecimentos e com suas palavras tão persuasivas e mostrando que ele tinha a sabedoria do Espírito Santo, tinha o poder e a capacidade de Deus de multiplicar, de transformar. E isso não era para qualquer um, a ponto de ressuscitar pessoas, como conhecemos muito bem através de Lázaro. Então Jesus fez grandes sinais e grandes demonstrações que homem nenhum é capaz de fazer, porque Deus atuou através de Jesus Cristo para mostrar àquelas pessoas daquela época que Deus estava em Jesus e Jesus estava em Deus, e que Jesus era o Filho de Deus. Era incontestável que Jesus era diferente de todos os outros homens, porque ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Nós não podemos ter esse tipo de dúvida, mas para sanar todo tipo de dúvida que haveria em nosso coração, Deus permitiu que Jesus fizesse tais sinais, que demonstrasse aos homens o poder que havia dentro de Jesus através do Pai, através de Deus. Hoje podemos procurar alguém que consiga, até mesmo através da ciência, ressuscitar um ser humano morto, apodrecido, como aconteceu com o seu primo. Ele já estava morto há dias e Jesus entrou na sua sepultura e o retirou vivo lá de dentro. Lázaro saiu vivo de dentro de uma sepultura onde estava apodrecendo há dias. E porém, mesmo fazendo todos esses sinais, demonstrando a todos a capacidade de Deus dentro de Jesus, eles não acreditavam. Estavam tão cegos às leis que estavam dentro da sua comunidade, através das leis de Abraão, através das leis de Moisés, que não conseguiam acreditar em mais nada. Se cegaram para os sinais que Deus enviou através de Jesus. Os sinais através de Jesus eram muito maiores do que qualquer sinal que os profetas haviam demonstrado. Mas nem assim acreditaram. E sabemos muito bem que não acreditaram porque mataram Jesus, crucificaram Jesus, retiraram a vida de um homem que poderia ter continuado a dar boas obras a cada um de nós. Mas como sabemos muito bem, a morte de Jesus teria que acontecer.
era necessário que ela acontecesse para se cumprir as profecias e se cumprir a comunhão de Deus com os homens. E assim nós recebemos essa oportunidade que temos hoje. Hoje nós podemos conversar com Deus na hora que quisermos e qualquer um, sem discriminação. Porque antes apenas os profetas tinham esse sinal com Deus. Apenas os profetas poderiam ter contato com Deus. Hoje, todos nós podemos ter contato com Deus. Mas nós estamos tão acometidos por pecados, estamos tão consumidos por pecado, que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Nós damos valor ao dinheiro, damos valores às mulheres, damos valor aos homens, aos artistas, ao futebol e esquecemos que é Deus a nossa fonte de origem, que é Deus o nosso Criador, a nossa salvação e o nosso caminho. Mas não, preferimos dar ouvido a um político, a um cantor famoso, ao time de futebol que nós temos, a pessoas que não têm relações com aquilo que Deus as convida a viver. Somos extremamente pecadores e temos dificuldades hoje de ouvir a voz de Deus. Talvez naquela época haveriam mais profetas que ouvissem a voz de Deus do que nos tempos nossos, nos tempos de hoje. Por causa da nossa idolatria, das nossas perseguições, das nossas maldades, não conseguimos ouvir a Deus. Mesmo sendo todos capazes, pouquíssimas pessoas, raríssimas pessoas, conseguem ouvir a Deus porque estão consumidas e atoladas no pecado. Nós precisamos de nos recuperar disso. Estamos contaminados pelo mundo. Às vezes cometemos ações no nosso cotidiano e no nosso dia a dia achando que estamos certos, porém estamos pecando. Às vezes perseguimos as pessoas, às vezes tiramos vantagem dos nossos irmãos, ficamos falando mal das pessoas, entre tantas outras ações que mostram que estamos corrompidos e ainda assim achamos que estamos certos. Precisamos de nos afastar disso, fortalecer em nosso coração aquilo que Cristo nos ensinou e parar de ficar perseguindo as pessoas que tentam levar o amor de Deus e fazer o bem às pessoas. Vamos ouvir o nosso Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia. Porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou o Filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditais em mim. Mas, se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde, antes, João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal. Mas tu, o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.